Nancy DeMoss Wolgemuth diz que somos chamadas a nos encorajarmos mutuamente. E isso inclui o que postamos nas redes sociais. Por que achamos que é tudo bem postarmos o que quisermos na internet? Existem formas de avaliar o que postamos. Serve para edificação? É prudente? Vai dar graça para a pessoa que ler ou ouvir? Você não precisa postar tudo o que pensa. Bem-vindas ao Aviva Nossos Corações. Nossa apresentadora é a coautora de Buscando a Deus, Nancy DeMoss Wolgemuth, na voz de Renata Santos. Enquanto eu preparava esta série sobre encorajamento chamada Encorajando Uns aos Outros, fiz uma postagem no Facebook, algumas de vocês viram isso. Eu perguntei o seguinte: me dê alguns exemplos de como os outros te encorajaram ou como o Senhor te encorajou e fortaleceu em momentos desanimadores. Recebi tantas respostas legais. Quero compartilhar algumas delas hoje e no episódio de amanhã, mas eu vou me concentrar em algumas respostas que se encaixam com o tema do programa de hoje. Uma mulher disse: meu marido é pastor e 20 anos atrás passamos por um momento muito doloroso no ministério. Um dia, uma das senhoras da igreja veio à minha casa apenas para me dar um abraço. Sem agenda, sem queixas, apenas um abraço de uma irmã no Senhor que dizia: estou orando por você e quero caminhar contigo. E ela orou por mim. Nunca subestime o poder da presença física quando alguém está sofrendo. Outra mulher disse: houve um semestre em que 4 dos meus alunos morreram num curto espaço de tempo entre eles. Minha amiga e eu sentamos no chão e choramos juntas. Ela não tentava explicar a situação. Ela me conhecia, sabia que eu estava sofrendo e chorava comigo. Sua disposição em entrar naquele luto comigo significou muito e aprofundou o impacto de suas palavras encorajadoras depois, enquanto ela me acompanhava em oração continuamente e falava verdades que me direcionaram meu coração para confiar em Cristo. Há muitas coisas que eu poderia destacar sobre esses exemplos de encorajamento, mas 2 que se repetiram nas dezenas de respostas postadas no Facebook foram na área da oração e das palavras. Oração e palavras encorajadoras. Outra mulher disse o seguinte: o que me anima é quando as pessoas oram comigo e por mim. Ouvir as pessoas orarem por mim renova minha força espiritual. Eu entendo isso muito bem. Recebi essa bênção muitas vezes ao longo dos anos. Ao gravarmos, até antes de entrarmos no estúdio, bem antes, nossa equipe se reunia ao meu redor, colocava as mãos sobre mim e oravam por mim e por aquele dia. Isso aconteceu milhares de vezes na minha vida e em momentos difíceis, e ouvir alguém orar ministrava graça e encorajamento ao meu coração. Encontro pessoas durante minhas viagens que dizem: eu oro por você todos os dias. Pessoas que eu nem conheço. E fico pensando: que incrível! Isso encoraja meu coração, isso me infunde com graça e força. Quero desafiar você nesta área da oração. Ore pelas pessoas. Outra resposta no Facebook foi: uma amiga da faculdade me deu uma folha pautada e a única coisa escrita eram datas. Tinha várias datas escritas, frente e verso. Ela me disse que aquelas datas eram os dias em que ela tinha orado por mim nos últimos meses. Ela queria que eu tivesse uma imagem concreta sobre oração. Esses foram os dias em que orei por você. Isso ministrou graça em minha vida. Outra mulher disse: sempre sou encorajada quando alguém me diz que o Senhor me colocou em seu coração e que está orando por mim. É uma confirmação de que o Senhor se lembra de mim. Não é somente a pessoa que ora quem se lembra de você, mas também que o Senhor se importa porque foi o Senhor quem inspirou aquela amiga a orar por você.
Outra amiga minha, que faz parte aqui da equipe do Aviva Nossos Corações e trabalha remotamente em outro estado, disse: "O que me encoraja é um simples texto ou ligação, exatamente na hora certa, apenas dizendo: 'Estou aqui e estou orando por você.' Isso me fortalece e me encoraja." Você já experimentou isso? Pessoas dizendo: "Estou orando por você"? Então, não podemos ser esse tipo de encorajadora para outras pessoas? Não apenas orar por, mas orar com, por telefone, pessoalmente. Ore com a pessoa. Não diga: "Vou orar por você." Orem juntas, se possível. Robert e eu tentamos colocar isso em prática quando estamos viajando. Robert sempre ora com pessoas que acabou de conhecer. Oramos com outros quando estamos no corredor da igreja depois de um culto. Se estamos fazendo um passeio e encontramos alguém, muitas vezes perguntamos, especialmente para irmãos e irmãs em Cristo, mas às vezes até para não cristãos. Alguém nos servindo em um restaurante: "Como posso orar por você?" Então ore com essas irmãs. Você pode encorajar ou orar por alguém com uma mensagem de texto também ou um e-mail. Eu enviei um e-mail ou uma mensagem de texto, não consigo lembrar qual, outro dia para alguém que precisava de oração. Não estávamos conversando, mas eu escrevi uma oração. O que eu estava orando para que Deus fizesse por aquela pessoa naquele momento. A oração é um grande meio de nos encorajarmos mutuamente. As palavras têm tanto poder para transmitir graça, força e coragem. As palavras também têm poder para matar, destruir, ferir e danificar. Isso é o que Provérbios diz: a vida e a morte estão no poder da língua. Às vezes, nos concentramos em como as palavras podem ser destrutivas, mas não sei se percebemos o quão poderosas as palavras de encorajamento podem ser. Recentemente, estava conduzindo uma entrevista com uma mulher e discutimos o tema da bondade. Ela compartilhou suas descobertas de pesquisa, revelando que muitas mulheres têm pensamentos gentis e apreciativos sobre seus maridos, porém, nunca os expressam verbalmente. Elas presumem que seus maridos sentem a alegria, o amor e o encorajamento, porém, posteriormente percebem: preciso comunicar isso, não apenas pensar, mas falar. Verbalize o encorajamento. As palavras têm tanto poder. Provérbios 16:24 diz: as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Efésios 4:29: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Quantas? Nenhuma. Mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Este é um ótimo padrão para nossas vidas. Você acha que isso se aplica apenas à igreja? Acho que deveria se aplicar em todos os lugares. Não deixe que palavras inúteis, palavras corrompidas saiam da sua boca, mas apenas o que é bom. Isso deve acontecer quando estamos falando sobre qualquer coisa, inclusive, eu diria, política. Isso inclui não apenas palavras que dizemos verbalmente, mas palavras que escrevemos. Algo aconteceu comigo em um site outro dia no qual eu tinha postado algo. Recebo muitos encorajamentos e sou muito, muito grata por isso. Tenho tantos amigos encorajadores e apoiadores deste ministério. Mas uma mulher que eu não conheço fez um comentário super sarcástico e o meu coração sentiu uma punhalada. Claro, eu não posso ter certeza do que ela quis dizer, mas sei como eu entendi. Aquilo me machucou, mas foi um bom lembrete. Por que achamos que aquilo que postamos na internet é sempre bom? Aqui está como você pode avaliar. Serve para edificação? É prudente? Vai abençoar a pessoa que ouvir? Você não precisa dizer tudo o que pensa. Nem eu. Anote isso. Você não sabia disso, né? Apenas o que for útil para edificar.
Como isso mudaria o clima em sua casa? Como isso mudaria o clima em seu local de trabalho? Como isso mudaria o clima em sua igreja se as pessoas só falassem coisas que edificam, que são prudentes, que abençoam aqueles que ouvem? Isso significa que você só diz coisas doces, gentis? Você nunca deve dizer coisas difíceis? Veja bem, palavras difíceis podem edificar, podem ser prudentes e podem abençoar aqueles que as ouvem. Mas certifique-se de que é por isso que você está dizendo, e certifique-se de que você está dizendo palavras difíceis de uma maneira que abençoe, que encoraje. Em Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo 11, aquele noivo fala sobre sua noiva e ele diz: leite e mel estão debaixo da sua língua. E o que o mel faz? Ele fortalece, ele dá energia. O que o leite faz? Ele fortalece os ossos fracos, os ossos imaturos. Crianças pequenas, bebês, precisam do leite materno. Leite e mel estão debaixo da sua língua. O que isso significa? Suas palavras são vivificantes, elas são fortalecedoras, elas são encorajadoras. Esta é uma boa maneira de medir e avaliar nossas palavras. São leite e mel? Ou são como vinagre, são azedas? Provérbios 12, 25, o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Você já passou por isso, não é? Já recebeu palavras de encorajamento? Você já passou por um momento em que estava ansiosa e seu coração estava batido, mas alguém falou uma boa palavra e isso animou seu espírito? Reflita para quem você pode fazer isso hoje. Quem ao seu redor está ansioso, com o coração abatido, e você pode trazer uma boa palavra, uma promessa de Deus, uma verdade da palavra de Deus que irá encorajar e alegrar o seu coração. Existem alguns exemplos disso nas Escrituras que mostram o poder das palavras de encorajamento. Uma delas está em 2 Crônicas, capítulo 32, onde Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá. Ele era um rei implacável e cruel e aterrorizava o povo com suas ameaças. Ezequias era o rei de Judá, e as Escrituras nos dizem que ele se fortaleceu. Ele fortificou a capital, ele fez armas defensivas e depois ele fez aquilo de mais útil que poderia ter feito naquele momento. 2 Crônicas, capítulo 32, começando no versículo 6. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça, junto à porta da cidade, animando-os com estas palavras: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem se desanimem por causa do rei da Assíria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. No meio da batalha, o povo ficou desanimado. Eles estavam aterrorizados, com muito medo. E aqui, o rei, que provavelmente também estava com medo, disse: espera aí, vocês perderam a visão. Temos mais a nosso favor do que eles. Ele fortaleceu os corações do povo com suas palavras. Aqui está outra ilustração encontrada no livro de Neemias, capítulo 4. Neemias foi enviado para reconstruir os muros de Jerusalém, uma tarefa enorme, e os trabalhadores estavam desanimados. Então, em Neemias, capítulo 4, versículo 10, diz: enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais força e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Estavam desanimados, havia muito trabalho, eles não sabiam como continuar. E para piorar a situação, havia inimigos ao redor deles que estavam determinados a impedir o seu trabalho. E esses inimigos tentaram desencorajar e intimidar os judeus com ameaças. Versículo 11. E os nossos inimigos diziam:
Antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Aqui, eles usaram suas palavras para amedrontar e aterrorizar os judeus. E não somente o inimigo falou palavras aterrorizantes, mas até mesmo alguns judeus falaram palavras negativas e terrivelmente desencorajadoras. Veja o versículo 12. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram. Para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Lá estavam as pessoas, esgotadas, tentando trabalhar, apesar das dificuldades. O local estava cheio de entulho, o que tornava o trabalho ainda mais desafiador, e eles estavam desanimados. Enfrentavam não só a árdua tarefa em si, mas também a ameaça dos inimigos que os intimidavam com ameaças de morte e promessas de interromper o trabalho. Até mesmo alguns de seus próprios compatriotas estavam sendo influenciados pelos inimigos, repetindo constantemente: "Voltem para nós! Deixem de construir um muro!" Bem, Neemias apertou a segurança e fortaleceu os corações das pessoas, falando palavras de fé. Versículo 13. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Ele falou palavras encorajadoras de fé. E o que aconteceu? As pessoas foram encorajadas a voltar ao trabalho. Olha o versículo 15. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. É um trabalho árduo. Construir o corpo de Cristo, construir uma casa temente a Deus, uma casa de fé, construir o reino de Deus neste mundo. Por isso não podemos fazê-lo sozinhos. Precisamos uns dos outros, precisamos nos encorajar mutuamente. E fazemos isso por meio de nossas orações, por meio de nossas palavras. Fazemos isso por meio de nossas palavras ao falar a palavra para os outros. Alguns amigos, uma família de 7, estavam indo para uma viagem não muito tempo atrás com 5 crianças pequenas. Era uma viagem longa e muitas coisas estavam acontecendo na família. Uma de suas filhas pequenas havia ficado muito doente não muito tempo atrás, e eles estavam a caminho de um casamento na família. Mas também havia um membro da família à beira da morte. Eles sabiam que provavelmente estavam indo não apenas para um casamento, mas que possivelmente haveria um funeral. Havia muitas coisas acontecendo. Enviei uma mensagem para aquela mãe, minha querida amiga, enquanto eles estavam saindo, e eu disse: leia o Salmo 121. Ela leu para sua família no carro, e ela me mandou uma mensagem de volta e disse: isso é exatamente o que precisávamos. O que esse salmo diz? O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Salmo 121, versículos 7 e 8. A palavra é a palavra que ministra esperança. Palavras de gratidão, palavras de apreciação, palavras de afirmação. Tenho conversado com 2 jovens universitárias que mencionei que estão lutando com alguns hábitos de pecado graves em sua vida. Elas cometeram alguns erros enormes, pecados, vamos chamar pelo nome. Mas enquanto conversamos sobre como elas falharam em guardar a palavra de Deus, eu as tenho encorajado. Eu apontei onde vi evidências da graça em suas vidas, onde vejo crescimento.
E quando elas fazem uma escolha certa, diante de todas as escolhas erradas que fizeram, nós sempre celebramos. Eu quero que elas sejam encorajadas e saibam que, por mais difícil que seja voltar a uma situação de paz, há graça, há esperança. Quero que elas saibam que podem vir e compartilhar o que está em seus corações e elas vão receber encorajamento, que há alguém que está torcendo por elas. As palavras que compartilhamos podem ser verbais, mensagens de voz, telefonemas, ou podem ser escritas, e-mails, bilhetes, cartões de aniversários, cartões de aniversários de casamento. Eu tenho uma querida amiga chamada Susana Dungeon, que por anos nos escreve sempre que enviamos alguma novidade do ministério. Ela sabe mais sobre o que está acontecendo neste ministério às vezes do que eu. Ela escreve mensalmente. Ela tem essa caligrafia redonda e irregular, mas pelo menos é melhor do que a minha, você consegue ler. Ela escreve em volta da página se ficar sem espaço. Ela escreve nas margens. Ela encoraja. Estou orando por você e Robert. Muito grata por vocês. Obrigado por serem fiéis. Eu amei o que você ensinou na semana passada. Suzane é uma encorajadora em minha vida. Recebi um e-mail de uma amiga há algum tempo e ela disse: Minha querida amiga, são 2h da manhã e o Senhor te trouxe ao meu coração e às minhas orações. Eu quero te encorajar, afirmando que todo o trabalho árduo, toda a dedicação, trabalho árduo e as lágrimas que você investe na preparação de suas palestras e livros está fazendo diferença na vida de muitas pessoas. Porque você está na linha de frente, eu queria que você soubesse que tem alguém erguendo os braços na batalha por meio da oração enquanto você dorme. Quantas de vocês, quando eram mães jovens, naquela luta para criar os filhos, adorariam ter recebido um e-mail ou uma mensagem pelo WhatsApp? A oração é encorajamento, são palavras de encorajamento. Faça isso pelas outras. Deixe-me compartilhar mais alguns comentários que nossas ouvintes fizeram em resposta ao meu post no Facebook sobre o que as encorajava. Uma mulher disse: No ano passado, nossa família estava enfrentando dificuldades financeiras devido a uma perda de emprego. Eu estava conversando com uma amiga mais velha e querida da igreja e ela me disse: Sim, vocês estão passando por tempos difíceis, mas estão passando por isso juntos, querendo dizer eu e meu marido. Essa mulher é viúva e ela tem uma visão diferente sobre a dádiva de ter um cônjuge. Suas palavras realmente mudaram minha perspectiva e me ajudaram a me concentrar no que eu tinha, em vez do que eu não tinha. Outra mulher disse: Eu tenho uma amiga incrível e compassiva que, quando eu estava enfrentando tempos difíceis, me convidava para almoçar, preparava uma salada para mim, me ouvia e respondia com as palavras da Bíblia, mesmo que não fossem exatamente o que eu queria ouvir. Ela compartilhava a mensagem com delicadeza, incentivando-me a permanecer firme na fé, dizendo que Deus usaria aquela situação para glorificar a si mesmo de alguma maneira. Ela me lembrava que, no futuro, eu seria capaz de ajudar alguém que estivesse passando por dificuldades similares e sempre destacava que meu sofrimento era pequeno em comparação ao sacrifício de Jesus por mim. Saía dos encontros renovada e pronta para enfrentar meus desafios. Essa amiga é um verdadeiro raio de luz e encorajamento para quem cruza o seu caminho. Você é assim para os seus amigos? Quero terminar com este e-mail. Tenho um amigo no ministério que envia atualizações regulares de oração para os seus apoiadores e amigos que oram. Achei que esta mensagem ilustrava lindamente o poder da oração e das palavras de encorajamento. Ele disse: Queridos amigos e intercessores, acredito que as orações fervorosas de muitos de vocês foram instrumentais para erguer minha mãe de um estado que parecia estar à beira do desespero e da morte.
Ela passou cerca de 1 mês no hospital e o seu prognóstico não era promissor. Recentemente enviei um e-mail solicitando a todos aqueles que se sentissem conduzidos a fazê-lo que enviassem um cartão ou um trecho das Escrituras para encorajá-la. Muitos de vocês responderam a esse chamado e escreveram para ela. Permitam-me compartilhar o impacto poderoso desses gestos por meio dos cartões recebidos. Há cerca de 1 semana e meia, minha mãe estava mergulhada em uma profunda depressão clínica. Foi então que os cartões começaram a chegar. A mensagem central, expressa em quase todos eles, era: Deus te ama e estamos orando por você. Minha mãe conhece o Senhor, mas há anos tem lutado para sentir profundamente em seu coração o amor de Jesus. Deus usou cada um de vocês para relembrá-la do que ela sabia em sua mente, e isso tocou profundamente o seu coração. Ela costumava estar em uma sala cheia de pessoas durante sessões de terapia em grupo e saía de lá repetindo: Deus me ama. Ou, quando eu a visitava, seus olhos brilhavam enquanto ela dizia: Deus me ama. E eu respondia: sim, mamãe, Ele realmente te ama. E ela acrescentava: e Ele te ama também, meu filho, nunca se esqueça disso. Gratidão a todos vocês por serem instrumentos de amor e fé em nossas vidas. A enfermeira me ligou na segunda-feira e disse que poderíamos levá-la para casa. Enquanto estávamos indo para casa, sua atitude estava tão positiva e ela estava tão cheia de alegria. Sua primeira ação ao chegar em casa foi se dirigir ao piano e tocar um hino de louvor ao Senhor. A mudança nela em 1 semana é realmente um milagre e não há nenhuma explicação possível para isso, além da fidelidade de Deus e o poder da oração em clamor pela minha mãe diante do trono da graça. Enquanto a ajudava a desfazer as malas após sua estadia no hospital, li os cartões que ela recebeu e a mensagem consistente do amor de Deus estava em cada um deles. No final de cada um deles, mamãe reescreveu a mensagem de cada cartão. Em sua caligrafia trêmula, dizia repetidamente: Deus me ama. Em algum momento, essa mensagem se tornou uma verdade viva para ela. Obrigado por permitir que o Senhor use você como um canal do seu amor. O poder do encorajamento, orações encorajadoras, palavras encorajadoras. Uau! Não temos ideia do efeito e os resultados causados quando fornecemos esse tipo de encorajamento para os outros. Nancy DeMoss Wogemuth tem nos conduzido em uma série chamada Encorajando Uns aos Outros. Se você perdeu algum dos episódios anteriores, visite nosso site www.avivanossoscaracóis.com e lá terá acesso a todos os episódios. Nancy estará de volta para finalizar este momento daqui a pouquinho. Mas antes, gostaria de te fazer uma pergunta. Você sabia que é preciso humildade para encorajar os outros? Isso mesmo! As pessoas orgulhosas estão tão envolvidas consigo mesmas que nem sequer pensam em animar outras pessoas. Contamos com o apoio de ouvintes como você para continuar espalhando a mensagem de liberdade, plenitude e frutificação em Cristo para mulheres ao redor do mundo. Por isso, gostaríamos de enviar para você um devocional de 30 dias chamado Uns aos Outros, quando você fizer uma doação de qualquer valor. Visite nosso site para mais informações sobre como fazer sua doação e, em seguida, envie o comprovante por e-mail para contato@vivanossoscaracóis.com e solicite este maravilhoso devocional. Todas nós sabemos do valor de ser encorajadas com palavras. Nancy diz que você também pode encorajar os outros por meio do seu exemplo. Ela vai falar mais sobre isso amanhã no Aviva Nossos Corações. Agora ela está de volta para encerrar o programa de hoje sobre ser gentil, seja online ou em qualquer lugar que nos comuniquemos.
Deixe-me encorajá-la a estar sensível e alerta às orientações do Espírito Santo para oportunidades de encorajar e exortar uns aos outros. Isso pode não ser sua maneira natural de se expressar. Pode ser como uma segunda língua para algumas de nós. Não é natural para mim. Eu compartilhei em algum momento com o meu marido, que é um excelente encorajador e sabe que eu sou editora por profissão, e ele já me disse em algumas ocasiões: você está sendo minha editora ou minha encorajadora? E até mesmo essas palavras me encorajam, porque eu não quero ser a sua editora, eu quero ser sua encorajadora e eu quero encorajar você. Eu sou paga, ou seja, minha mente é programada para encontrar erros em livros, em mensagens. É assim que a minha mente funciona. Estou sempre procurando por erros. Eu verifico se palavras em um livro estão sendo escritas corretamente e meus olhos são automaticamente levados a achar algum erro. Esse é o meu natural quando estou lendo um material. Bem, é muito natural para mim adotar essa abordagem nos relacionamentos também, com nossa equipe, com minha família. Eu sou desafiada pelo exemplo de vida do meu marido e pelo exemplo de muitas de vocês a me tornar uma encorajadora, a encorajar e exortar uns aos outros e a aprender que mesmo que não seja natural, pode ser cultivado à medida que permitimos que Deus nos encoraje para nos tornarmos canais de seu encorajamento para os outros. Obrigada, Senhor, por ser o Deus de todo encorajamento, o Deus de todo consolo, o Deus de todo conforto. Como o Senhor nos enche de ânimo através da Tua palavra e pelo Teu Espírito. Faz-nos instrumentos, canais de encorajamento na vida dos outros, dando vida, dando energia, abençoando outros com nossas palavras e com nossas orações. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts, com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.